O que traz alma a um ambiente? Objetos com memória, composições nas paredes, pequenas instalações sobre móveis, obras de arte, livros, flores. Fui conversar com quem entende do assunto e fiz algumas descobertas. Essas composições que dá para se observar nessa mostra dos quadros, isso eu acho que é uma tendência, recentemente tem se visto muito, não que não houvesse antes, mas também muitos arquitetos durante muito tempo, talvez por uma influência aí do minimalismo, não gostavam de abusar muito nas obras de arte, os ambientes eram muito mais clean, e eu acho que bom que isso tem mudado, porque é muito bonito ver uma casa com belas obras de arte sendo expostas. Não precisa ter preconceito nessa composição. Então pode colocar de técnicas diferentes também, que também muita gente tem essa ideia que talvez assim, então se eu vou botar tela, só pode ter tela, porque eu não posso colocar um trabalho de uma técnica diferente. Mas eu acho que com bom gosto a pessoa pode usar e expor assim o que tem de bonito e as suas lembranças também, né? Numa viagem, adquirir uma obra e traz isso, é interessante. A casa é uma coisa dinâmica e tem que refletir o bom gosto e as experiências do dono. Tem que ter muito bom gosto para misturar trabalhos e técnicas diferentes para que não ficar realmente um carnaval. Mas eu acho que é possível chegar a um resultado muito bonito e desde uma lembrancinha de viagem que se traz até uma pintura mais antiga, uma pintura mais recente. Acho que tendo um cuidado na composição, o resultado fica bem interessante. Eu comecei a observar na mostra Casa Nova desse ano que alguns profissionais têm um cuidado a mais na composição dos espaços e na composição de pequenos lugares, que seja a mesa, ou que seja a estante, ou mesmo as paredes. E eu acho que isso também dá uma resposta para quem visita, para quem fica nos espaços, que a gente vê assim, esse ambiente tem alma, esse ambiente parece que não transmite muita coisa. E o que seria essa alma? A alma, para mim, eu acho que quando o ambiente, nesses objetos, nessas composições, você vê que tem uma intenção. Você vê que o profissional não colocou simplesmente qualquer objeto, qualquer quadro, ele foi lá e escolheu com cuidado. E também a soma desses objetos, que a gente falou que vira uma grande instalação, uma pequena instalação, eu acho que isso que reflete para um espaço mais interativo, mais agradável, que toca mais as pessoas. Eu acho que você vai pesquisar ou você vai mergulhar nesse cenário quando você gosta de arte, você gosta de história, você gosta de literatura ou mesmo de cinema. Então eu acho que isso é a cultura do profissional. Você vê aquele profissional que tem esses ambientes com mais alma, que a gente falou, eu acho que são os profissionais que estão interessados em outras áreas também, não só a arquitetura ou só a decoração. Decorar por decorar, não é só colocar objetos bonitos na estante. Aqui a gente encontra uma máquina de escrever antiga, que é uma coisa simbólica dos escritores, jornalistas. Ela coloca também aqui um telefone antigo, que sempre remete a nossos avós e tudo. E eu falo assim, até uma brincadeira que ela colocou aqui, que é uma bolsinha, né, de mulher antiga também, e que tem a ver com os objetos. No armário dela também tem roupas antigas. Então tudo isso são intenções que eu acho que tem verdade nos ambientes. A arquiteta Juliana de Castro começou a fotografar aos 18 anos, quando fez um curso de fotografia na Califórnia. O tempo passou, a câmera ficou em segundo plano até a chegada da era iPhone. É o meu dia a dia. É a ida para um cliente, eu passo pela lagoa, eu paro, a luz está bonita, eu paro 30 segundos, faço 5, 6 fotos e sigo para o trabalho. Sua extensa produção foi editada e exposta na Mostra Casa Nova com destaque. É a primeira vez que eu mostro isso a público, eu não tinha essa pretensão.
Mas como eu sou amiga do Robson e da Cris, os dois me acompanham no dia a dia, em viagens, a gente faz viagens juntas. A última viagem que a gente fez foi no final do ano. E quando eu mostrei as fotos que eu tinha feito, os dois pararam e disseram, mas aonde que tu fizesse essas fotos? Que hora que a gente não estava? Assim, não, vocês estavam o tempo todo do meu lado. Então, como eles gostam das fotos, eles convidaram para as fotos ficarem expostas aqui. Toda a composição foi feita por mim. A escolha das fotos, a edição dessas fotos e a escolha da moldura, do tamanho, do enquadramento, tudo. Como eu não sou fotógrafa, eu sou arquiteta, eu uso um pouco desse meu olhar de arquiteto também na composição das fotos. Eu acho que é uma tendência da personalização dos ambientes, criar isso com fotos até pessoais, mas bem editadas, com molduras interessantes, porque a gente tem um leque imenso de molduras interessantíssimas, desde as mais... E é uma tendência também misturar a moldura super moderna, limpa, lisa, com a dourada, com a bem trabalhada, com a laqueada, brilhante inclusive. Então isso é bem legal, é gostoso até de trabalhar, porque tu tem que criar isso além das fotografias, é outro trabalho, é outra composição. Isso aqui é uma galeria e mistura quadro, tela, fotografia. Tem cliente que a gente bota, às vezes, um ingresso de um show que foi em 1970 e tanto dos Beatles. Ah, vamos enquadrar, vai ficar lindo, sabe? Então, mistura no meio esse tipo de elemento, tudo fica bem, conta uma história. Eu acho que o que é legal é a pessoa ter uma identidade com a casa, né? Então, assim, tem aquelas peças que tu gosta de usar, que são de família, ou que tu comprou em tal lugar, tem que usar, né? Aquilo vai te remeter uma viagem, uma lembrança legal, tem que usar. Claro que, às vezes, o cliente tem muita coisa, a gente vai colocar e alguma peça não se encaixa, ou por causa da cor, ou por causa, né, de algum elemento, a gente não usa, mas só mesmo testando na hora e não tem nada assim, ah não, isso não pode, isso pode. A gente mistura molduras diferentes, fotografia com obra de arte, escultura com um monte de coisa, livro de tudo que é tipo, né? Livro de arte, de fotografia, até livro de culinária pode ter no meio da sala, não tem o menor problema. Né, tipos diferentes de flores, acho que tem só que ter uma harmonia na hora de montar, a gente tem que ter uma sensibilidade, um feeling de montar e ficar agradável. Eu sempre gosto de ter um equilíbrio visual. Se eu tenho um ponto com uma cor mais forte num lado, eu tento equilibrar com um volume maior no outro. No caso da mesa aqui, eu tenho 3 peças grandes de xadrez, né? Que uma é de madeira e a outra é de louça, 2 outras são de louça. Mas como elas são altas, eu peguei uma peça maior de inox, que é uma lareira, para contrapor, mas dar um equilíbrio visual. Já na parede foi bacana, porque assim, quando me veio esse projeto, a primeira coisa que eu queria fazer é botar a marca, inserir a marca da empresa que me convidou para fazer esse espaço, na parede, mas não de uma forma agressiva. Então eu fiz uma composição com 3 quadros da logo deles, brincando com algumas estéticas diferentes em cada um. Hoje em dia eu vejo como se fosse uma brincadeira de criar uma marca. Então uma parede pode ser um ambiente diferenciado, uma composição super contemporânea. As misturas fazem parte dessa brincadeira. A janela é um paradoxo da arquitetura, porque ao mesmo tempo que ela precisa ser permeável, ela tem que fechar completamente. Para isso nós temos N tipos de persianas e cortinas.